Fala, gente! Bom, falar sobre cultura de uma empresa, principalmente do BPO financeiro, para mim é um dos maiores desafios que você vai encontrar na hora de você estabelecer e definir a forma como a sua empresa vai atuar e a forma como ela vai lidar com determinadas situações. Quando a gente pensa em cultura, é importante a gente entender o conceito, por exemplo. Cultura nada mais é do que combinação de comportamentos, atitudes, missão, visão, valores e expectativas que guiam uma organização diariamente no intuito de alinhar o comportamento dos colaboradores ao comportamento esperado pela empresa. Então veja, diante de todo esse conceito que eu trouxe para vocês, o fato mais importante que eu enxergo de tudo isso aqui é que cultura é o seu jeito de fazer. Perceba que em alguns momentos isso vai até se misturar um pouco com a metodologia, né? Mas a cultura dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, do BPO financeiro que você está montando, ele precisa ser uma coisa que precisa estar já condicionada desde o momento 1. Mesmo que hoje você vai começar o seu BPO financeiro sozinho ou sozinha, mesmo que hoje você vai começar no banheiro, no fundo de casa, num quartinho, mesmo que hoje você vai começar no seu quarto, eu não sei onde que você vai escolher que vai ser o ambiente onde você vai dar o pontapé inicial, o start para começar o seu BPO financeiro. O fato é que você vai começar. E aí, a cultura já precisa estar presente desde esse momento inicial. Vou te dar um exemplo sobre como a cultura é importante e como a cultura também não é algo que você vai montar hoje e que amanhã ela já vai estar impressa e todo mundo vai respeitar. Não, pelo contrário. Quando você precisar contratar uma primeira pessoa para trabalhar com você como funcionário do seu BPO financeiro, como assistente, como consultor, como operador, o nome que você for trazer para essa pessoa que vai te ajudar, você vai ter que reafirmar isso, porque uma coisa é você respeitar essa cultura. Outra coisa é você passar isso para alguém e a pessoa entender que isso faz parte da cultura da empresa. Então vamos lá. Quando eu comecei a DGS, eu entendi que a DGS ela precisava ter algumas características do Douglas. Inclusive, né, eu nem disse isso para vocês, eu vou dizer agora o que significa DGS. DGS significa Desenvolvimento, Gestão e Serviços. Quando começou era isso? Não. Quando começou DGS era a primeira, a letra do meio e a última letra do meu nome. Era simplesmente isso. Conforme o tempo foi passando, campo de batalha foi surgindo, experiências foram vindo, cicatrizes foram acontecendo por conta do campo de batalha, eu entendi que eu precisava de desenvolvimento. Para que eu tivesse um bom desenvolvimento, eu entendi que eu precisava de gestão. E gestão para quê? Para entregar o serviço. Então, DGS, Desenvolvimento, Gestão e Serviços. E aí a gente tinha uma cultura lá que eu praticamente trouxe essa cultura, que era toda sexta-feira, nós tínhamos café da manhã. Isso começou desde o momento em que eu saí da sala da minha casa, lá do banheirinho da minha casa lá no fundo, e aluguei uma sala que era muito pequenininha e comecei a fazer, contratei duas pessoas. Uma era uma pessoa que era da mesma igreja que eu e a outra era a minha sobrinha que começou, que foi um primeiro aprendiz ali para trabalhar comigo. E aí eu contratei essas pessoas, coloquei essas pessoas lá para trabalharem comigo e aí eu toda sexta-feira tinha que ter café da manhã. Só que aí, quando a gente não tem pessoas para nos ajudarem dentro da dinâmica, quem é que fica responsável por fazer isso? O dono. Então o dono acaba fazendo muita coisa. Eu limpava, eu varria, eu carregava a caixa, eu apresentava fechamento, eu fechava cliente. Você faz tudo no começo e tá tudo bem. Isso faz parte da jornada, isso faz parte desses pequenos começos, né? A gente não tem muitas pessoas para nos ajudar, aliás, a gente não tem pessoa alguma para nos ajudar. Então somos nós que precisamos fazer isso. Então como eu comecei querendo montar um escritório, eu queria deixar de ser empresário e queria ter um escritório, uma sede física de fato, eu aluguei uma que inclusive era em cima de um sacolão. Então tinha um sacolão lá perto de casa, em cima do sacolão era uma casa que a mulher resolveu alugar essa casa de 2 cômodos para virar um escritório, porque ela tinha tido algumas decepções com uma pessoa que alugava a casa. Então ela resolveu alugar para fins comerciais. Montamos o escritório. Eu lembro que toda sexta-feira então eu tinha que comprar café da manhã, eu ia lá comprar café da manhã. Às vezes eu perdia a hora. Às vezes eu saía do escritório 1h da manhã e na sexta-feira, por exemplo, na quinta saiu 1h da manhã e na sexta, 7h30 da manhã tinha que estar lá porque ele só tinha 2 chaves e aí no começo, lembra? O dono centralizador, ninguém podia ter a chave do escritório. Porque ninguém pode ter a chave do escritório. O que as pessoas podiam fazer, né? Mas eu
não deixava ninguém ter a chave. Então eu ia lá, tinha que abrir a porta e aí eu ia todas as sextas-feiras de manhã na padaria comprar o café da manhã de todas essas pessoas. E às vezes aquilo virava um estresse absurdo, porque a gente tinha que comprar o café da manhã e aí atrasava, e aí eu tinha que chegar antes das pessoas, porque as pessoas não podiam chegar sem que o pãozinho estivesse na mesa, sem que eu tivesse feito o primeiro stories mostrando o café da manhã, que era pãozinho simples, pãozinho doce, um Danone, um suco, mas que toda sexta-feira aquilo tinha que estar presente. E aí isso se tornou uma cultura, isso fez parte da nossa cultura. Qual era a cultura? A cultura era que as pessoas se sentissem donos da empresa. Ao ponto de que, poxa, eu vi uma lâmpada quebrada. Ah, não tô nem aí, a empresa não é minha? Não. Dentro da nossa cultura, do que nós estamos gerando e que hoje é um valor que está intrínseco na personalidade da DGS e que as pessoas que trabalham lá, que não têm essa visão, acabam que não ficam, é que só dá para trabalhar com a gente quem tiver senso de dono. Aí eu comecei a entender que não precisava ser somente eu que comprasse o pãozinho na padaria. Até porque aquilo me gerava um montão de estresse. E conforme isso foi evoluindo, isso foi se tornando tão cultural, enraizado dentro da operação da empresa, que se chegasse uma sexta-feira que não tivesse, as pessoas se sentiam incomodadas. Uau, hoje não teve café, alguma coisa aconteceu. Isso faz parte da nossa cultura. Até que veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia literalmente fez com que a gente entendesse que a nossa cultura precisaria ser continuada, porém precisaria ser adaptada. Por quê? Porque nós somos todos trabalhar de casa. E aí quando a gente foi trabalhar de casa, imagina, uma pessoa que não emprestava a chave de ninguém para abrir o escritório, que eu tinha que ser o primeiro a sair, o primeiro a chegar e o último a sair. Que eu participava de todos os processos. Se fosse trocar uma lâmpada, eu queria estar presente. Se fosse colocar um adesivo, eu queria estar presente. Se fosse para limpar, eu queria estar presente. Eu estava presente em todos os contextos de tudo que vocês podem imaginar. TI, tudo que vocês possam imaginar. E aí a pandemia colocou a gente de casa. E aí eu quis fazer, todas as pessoas que estavam em casa, eu quis fazer com que elas se sentissem como se elas estivessem na empresa, não queria controlar. Então, olha, nós vamos trabalhar com o Zoom ligado, todo mundo, ninguém pode sair do Zoom, só pode sair do Zoom no momento em que você for no banheiro ou for almoçar. Durante todos os períodos eu quero todas as câmeras ligadas, porque eu quero acompanhar o que vocês estão fazendo. Funcionou? Nada, foi um estresse terrível, que vocês não fazem ideia o que era isso, de pessoas que davam migué, pessoas que não entendiam. Por quê? Porque a cultura não estava pronta para isso. A cultura funcionava para o ambiente presencial. Quando a gente foi para o ambiente online, não adiantou eu querer pegar o que acontecia no presencial e querer colocar no online. Foi um baita de um desafio. Até que nós chegamos ao que nós estamos hoje, 12 anos depois, não da pandemia, né, mas 12 anos depois de ter fundado a empresa. Hoje nós estamos trabalhando 100% home office. 100%. A gente tem poucos encontros durante o ano, a gente tem pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro e não necessariamente nós precisamos estar juntos dentro do escritório. Não estando juntos dentro do escritório, isso além de me criar liberdade geográfica, me trouxe alguns elementos mais para a cultura, que é essa cultura ela precisa ser tão bem canalizada que ela funcione no presencial, mas funcione no online. Hoje, nós continuamos respeitando o senso de dono, a gente continua respeitando o sentimento de pertencimento, mas a gente teve que adaptar a linguagem, a abordagem disso para o ambiente online. E resultado? Muito melhor. Muito melhor a nossa entrega, muito melhor o Douglas. Pra você ter uma ideia, eu vou confessar uma coisa para vocês. Além de ser centralizador, eu fui muito duro a vida inteira porque eu fui tratado, a minha carreira profissional sempre foi de muito desafio, né? Então eu tive um chefe na televisão, por exemplo, quando eu trabalhei na TV, que quando teve um problema ele ligou o telefone e aí ele falou: quem foi que fez isso? Quem bagunçou agora limpa. Eu vou usar essa expressão de quem bagunçou para vocês não escandalizarem, mas a palavra que ele usou foi muito mais pesada. Então eu cresci, fui sendo formado, talhado dentro do ambiente profissional, nesse ambiente hostil, de porrada, etc. E aí, quando eu fui pro escritório, eu coloquei na porta do escritório uma parede escrita assim: aqui é tiro, porrada, bomba e resultado. Quando a gente foi pro digital, não adiantava esbravejar. Não adiantava gritar. E aí eu entendi que tinha que fazer parte do nosso ambiente de cultura, que tinha que fazer parte do meu posicionamento, que a liderança, ela não é forçada, ela é conquistada. Quando eu conquisto o direito de liderar as pessoas, eu vou direcionar um caminho e aquelas pessoas vão. Por isso, dentro da cultura do seu negócio, comece desde o momento 1, olhando o que você tem hoje, mas aonde você vai chegar amanhã. Fazendo isso, você vai ter muito menos dificuldade, você vai entender o que é a cultura do seu negócio e ela vai ser respeitada. E a cultura é algo que é inegociável. Te espero na próxima aula.